você que assiste a Mariana FM através das nossas redes sociais e YouTube. Eu sou a Michelle Schiavone e essa é a série de profissões para o Enem. Hoje, a minha entrevistada é a Sandra Fidelis. A Sandra, ela estuda na UNA de Betim e ela está no 10º período de Direito. Bom dia, Sandra. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite da Mariana FM. Bom dia, Michelle, tudo bem? Prazer, para mim está sendo um prazer participar desse projeto que é tão necessário. Vai agregar demais na vida do pessoal que está escutando esse áudio. Então, para a gente poder começar então a nossa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal. Por que você escolheu Direito? Então, essa é uma pergunta que geralmente todo mundo faz, né, para os estudantes. Mas a minha escolha, ela se deu muito em virtude do meu ensino médio. Eu venho de escola pública e eu recordo que no 3º ano do ensino médio a gente tinha várias feiras de profissões. E durante todo o 3º ano foi muito focado nisso, em auxiliar os alunos a descobrir as profissões que eles mais se interessavam. E a gente visitou várias faculdades, universidades particulares, federais, e participou das feiras que eram disponibilizadas. E ao longo do ano a gente fazia um portfólio com várias profissões. Então acabava que você ia assim, se identificando, olha, esse curso aqui parece mais legal, parece mais comigo. E no final do ano, do 3º ano do ensino médio, a gente tinha que fazer a nossa própria feira. E aí cada grupo escolheria a profissão que mais se identificou, abordaria sobre ela, faria um estudo mais intensivo. E aí eu acabei me identificando pelo curso de Direito. Eu achava interessante as matérias, as profissões que eu poderia seguir, e foi assim que deu uma escolha. Eu acho que o curso de Direito, ele é um curso também de muito empoderamento, ainda mais para nós mulheres. Eu acho que é um dos melhores cursos que uma mulher pode prestar. Hoje, os estudantes que vão prestar Direito, né, que vão prestar o Enem e querem o curso de Direito, quando eles entrarem no curso, quais matérias, assim, eles vão ter contato? Então, o curso de Direito é um curso muito amplo. Então, ele vai de Direito Civil, a Direito Constitucional, Família, Penal, que vai estudar mais a área de crimes. Acaba que você tem que estudar isso tudo, né? Não tem como, por exemplo, assim, eu gosto mais de penal, então vou só para esse lado. Não, a gente estuda tudo que acaba casando no final. Então, vai ver matérias como Direito de Família, Direito Penal, Direito Civil, Direito Constitucional. Tem muita matéria ainda introdutória, por exemplo, Sociologia, Filosofia, que são matérias fundamentais para construir um raciocínio jurídico, entender os fatos, entender o contexto histórico, matérias que vão te introduzir a própria lei, como a teoria geral do direito. Então, são essas matérias que o aluno vai ter acesso. E com relação às áreas de atuação, Sandra, aonde que o advogado ou a advogada trabalha? Então, as áreas de atuação do direito, ela é bem ampla, né? A gente fala que, assim, é bem amplo, mas vai depender muito do aluno. Por exemplo, assim, o principal, que todo mundo tem mais acesso, é que formou em direito, a pessoa vai ser advogada. Não necessariamente, pode ser que a pessoa escolha outras áreas. Mas, por exemplo, o concurso público, que é muito amplo. Você tem concursos públicos da área mais jurídicas e áreas mais outras áreas mais específicas. Mas, por exemplo, dentro do jurídico você tem magistratura, você tem promotoria, defensoria pública, atuações como técnico de oficial no próprio TJ, no Justiça do Trabalho, enfim, nesses órgãos, né, que prestam a jurisdição. Então, além desses cargos, também tem a advocacia, e dentro da própria advocacia você tem um leque enorme, porque você pode escolher a área que você quer seguir, né, por exemplo, na área de direito penal, na área de direito civil, na área de direito de família. Você tem também a advocacia judicial e a advocacia extrajudicial, que você vai focar numa demanda sem tanta judicialização. Então, isso vai depender muito da área de escolha do aluno, a área de mais interesse, né? Quais são as áreas que você mais gosta do direito, particularmente? Eu sou civilista. Eu gosto do direito civil, direito constitucional, direito imobiliário, direito contratual, essas matérias assim. Nossa, são muitas áreas, né? Meu Deus! Mas é muito bom, vale super a pena. A gente vai conversar agora sobre o seu processo de aprovação. Sandra, quando você abriu lá o seu resultado do ProUni e você viu que você foi aprovada em Direito, qual foi sua reação?
Nossa, eu acho que foi o dia que eu mais passei mal de todos, porque infelizmente, o sistema do Enem, eu não sei como é que tá hoje, mas na época era muito ruim, assim, demorava muito para carregar. Na verdade, não é que era ruim, é porque era uma demanda muito grande de pessoas tentando acessar ao mesmo momento. Então, aquilo não carregava, não saía. E aí, quando eu vi meu nome lá na lista de aprovados, nossa, fiquei super feliz, porque você vê que tudo valeu a pena, né? Ainda mais a gente que vem de escola pública, que não tem tanto recurso assim, você pensar que você vai cursar um curso de forma gratuita, que você vai poder cursar, né? Porque até então você não tem nem expectativas de cursar, fazer um curso superior, de ensino superior. E aí, quando você vê seu nome lá na lista, nossa, é o melhor momento de todos, com certeza. Eu acho que para nós que viemos de escola pública, o momento da aprovação, ele é uma realização, mas não só pessoal, mas uma realização familiar, uma realização de cada professor que acreditou na gente. Porque o que acontece hoje, a maioria das pessoas que saem do ensino médio no Brasil em escolas públicas, elas saem analfabetas funcionais. Então, quando eu saí da escola, eu não sabia, muitas vezes, fazer uma conta de divisão dependendo do contexto, não sabia equação, e mesmo assim eu fui aprovada nisso. E aí, quando a gente começa o nosso processo de estudo e a gente consegue realizar esse sonho, que é a aprovação numa federal ou numa particular pelo ProUni, a gente vê que a gente é capaz. Conta pra gente como que foi o seu processo de preparo para se tornar uma estudante de direito. O que você fez antes de prestar o Enem que você acredita que foi o seu sucesso para fazer o exame? Então, na época do Enem, eu era jovem aprendiz, e aí, com o valor do jovem aprendiz, eu consegui arcar com um cursinho de preparatório aqui da cidade, que era o tipo mais em conta possível que tinha, mas eu entendia que seria muito necessário, porque como eu estudei em escola pública, e a minha escola não tinha tantos recursos, apesar de eu sempre ter professores incríveis que sempre me incentivaram, mas eu acreditava que faltava um pouco mais, uma intensificada no estudo para o Enem, né? Então eu acabei ingressando nesse cursinho, mas e é o que você falou. Quando eu cheguei lá, no próprio cursinho, eu já sentia que eu tinha uma dificuldade enorme, tinha uma defasagem assim muito grande. Então, o que que eu fiz? Quando eu observei essa situação, a primeira coisa que eu fiz foi delimitar aquilo que eu ia estudar, fazer um foco, né? Então, por exemplo, assim, como você disse, eu tinha muita dificuldade de matemática básica, né? Que eu tinha essa defasagem. Então, o que eu fazia? Eu não focava tanto em matemática, acabei preferindo focar em biologia e em química, que eu também tinha dificuldade, mas eu acabei deixando a matemática de lado mesmo e focando em redação. Focando em redação e na revisão daquilo que eu já conhecia. Por exemplo, eu gostava muito de história, de sociologia, então acabou que eu me intensifiquei nas questões focadas nessas matérias. Mas, sem dúvida, que eu acho que o que mais me ajudou, além desse foco, de não tentar tirar 1000 em tudo, em todas as matérias, porque isso realmente não vai acontecer, mas foi focar em redação. Então, assim, uma dica que eu dou e que foi o que me ajudou mesmo foi fazer redação. Eu fazia, tipo, de 2 a 3 redações por semana. Porque depois que você pega a estrutura, e eu tinha uma professora que ela sempre falava isso, gente, a estrutura é essa. Vocês vão observar que vocês conseguem escrever sobre qualquer tema. E foi isso que aconteceu. Eu escrevia tanta redação, que o que você me falasse, eu poderia escrever. Porque você começa a observar que tem uma estrutura, que tem um padrão, e ali é só você jogar o tema e vai dar certo. E foi o que aconteceu. Acabou dando certo muito por conta da redação. Como é um curso de humanas, a redação é um dos principais pilares para a aprovação, né? Sim. Então, assim, foi muito importante essas dicas que você deu. A maioria dos estudantes que vieram aqui falar sobre as profissões, eu achei bem curioso, porque eles sempre focaram em falar sobre o processo da redação. Como é importante, né, Sandra? Você Sim. saber escrever o texto, porque ele pode determinar completamente a sua aprovação.
Bom, então eu gostaria muito de te agradecer pela sua participação hoje. O nosso bate-papo ele foi incrível. Eu tenho certeza que agregou demais quem vai assistir a sua entrevista. Eu não sabia que o direito tinha tantas áreas assim, que ele era tão amplo. Eu fiquei bem impressionada com o que você passou para a gente hoje. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer pela participação, viu, Sandro? Eu que agradeço, Michele, e boa sorte para todo mundo que vai prestar o Enem e vai dar super certo. E para você que assiste a Mariana FM aqui pelas redes sociais e pelo YouTube, assista também as outras entrevistas que já foram realizadas. Então, você vai identificar aqui medicina, nutrição, economia, serviço social e logo também a gente vai trazer engenharia. Eu te espero na próxima entrevista. Até lá!